a partir do versículo de número 13. Nós ministramos essa palavra para quem veio pela manhã. Estaremos ministrando para você que está aqui hoje à noite. Lembrando que na próxima semana teremos o culto pela manhã e à noite. E a primeira semana de agosto somente teremos o nosso culto à noite. Não teremos mais na parte da manhã. Então, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, mas também o seu coração. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Há uma frase que talvez você já tenha ouvido ou não, que dizem assim, que algumas pessoas, elas são tão pobres que só têm dinheiro. Algumas pessoas são tão pobres que elas só têm dinheiro. Eu vi a história de um homem que lá com os seus 50 anos de idade, esse homem, depois de uma vida muito trabalhosa, muito sofrida, de muito sofrimento, de muita labuta, ele um certo dia em um passeio ao parque, ele senta debaixo de uma árvore, ali juntamente com a sua família, em um momento de lazer, em um momento de recreamento e de alegria. E esse homem, ele respira fundo, ele olha em volta, observando a beleza daquela natureza que o cercava. Ele percebe todos os movimentos do mundo natural. Ele percebe que tem formigas que estão subindo em aquela árvore. Ele começa a observar a beleza, a maneira como aquelas formigas elas sobem aquela árvore. E curiosamente aquele homem, ele percebe que naquela árvore existe uma espécie de uma fenda, onde no meio daquela fenda havia ali uma poça de água da última chuva. E olhando ele para aquela poça, ele vê o seu rosto refletido nitidamente naquela água. E ele olha o brilho em seu rosto e algumas marcas dos anos que foram embora, dos anos que passaram. E ele percebe ali a marca do trabalho, do sofrimento, do trabalho árduo e penoso em sua vida. E ele começa a pensar, ele começa a refletir. E naquele momento ele começa a conversar com Deus. Ele começa um diálogo, uma conversa com Deus. E naquela conversa, nesse momento com Deus, ele diz: Senhor, olha, eu batalhei tanto em minha vida. Eu lutei tanto em minha vida, eu pelejei tanto, eu queria tanto
ter mais na minha vida. Eu queria tanto ter mais dinheiro, possuir mais bens, ter um sítio, quem sabe, ter um barco, ter uma casa boa, ter um carro novo, ter os melhores relógios, as melhores roupas, estar indo nos melhores teatros, nos melhores jantares. Ah, Senhor, como eu queria ter isso para mim e para os meus filhos e para a minha casa. E esse homem, nessa sua firmeza de propósito, nessa sua honestidade, nessa sua sinceridade, ele deixa aquele ambiente, retorna para a sua casa. Chegando em sua casa, ele percebe que toda a sua família, ela está reunida em volta da mesa, e ele vê filhos crescidos, filhos saudáveis, filhos cultos e inteligentes, uma casa bem organizada, mesmo que simples, mas tudo está arrumado, tudo está no seu devido lugar. E ele ouve os seus filhos contarem o que aconteceu durante a semana, o que aconteceu durante o dia. Um livro que um leu, uma história que outro ouviu durante aquela semana, o que estudou na escola, o que aconteceu, e ali eles se divertem, eles conversam em volta daquela mesa, eles trocam ideias, e termina aquele jantar, um corre, lava a louça, o outro enxuga, o outro arruma a mesa, cada um depois recolhe-se ao seu lar, um vai ler um livro, o outro vai assistir uma TV, e eles dormem simplesmente com cada um dos filhos dizendo: benção pai, benção mãe. Chega o dia seguinte, e no dia seguinte aquele homem, ele levanta-se, ele vai até a caixa do correio, ele abre, e de repente ele percebe que tem um envelope diferente, tem uma carta. Ele olha para aquela carta, e naquela carta havia uma informação, que ele havia recebido uma herança muito grande. Um parente distante dele havia morrido e havia deixado a herança justamente para ele. Era somente ele agora cuidar, ir ao banco e procurar administrar essa grande, essa vasta herança. Pronto, a vida desse homem agora muda radicalmente. Aquele homem que dormiu pobre, ele amanheceu rico, com muitos bens, com muito dinheiro. Ele volta para casa, conta para os seus filhos, e agora ninguém naquela casa deseja mais trabalhar. A rotina da vida muda, as coisas mudam. Agora, raramente essa família, ela tem tempo para si mesma. Cada um agora já cuida da sua própria vida, já não tem mais tempo para os afazeres domésticos, pois agora tem uma empregada que cuida disso. Já não sentam mais juntos em um jantar, em um almoço, porque cada um está cercado com os seus amigos interesseiros. Cada um agora tem a sua própria turma, tem os seus próprios amigos, tem a sua própria vida. Essa família já não vai mais ao parque, já não passeia mais. Essa família agora só vive de shopping center, comprando futilidades para a vida, talvez para mostrar para os outros. E a vida desse homem, dessa casa, vai passando. E chega um tempo que esse homem, ele para refletir. E ele percebe que no meio dessa vida tão fútil que ele está vivendo agora, ele não tem mais tempo para a sua casa. Ele não tem mais tempo para beijar a sua esposa, para abraçar os seus filhos. Ele já não ouve mais um benção pai, um benção mãe. Já não tem mais isso na sua casa, já não tem mais histórias contadas à mesa, e em lugar disso simplesmente existe um vazio em meio a essa família. Existe um sentimento de uma família que parece que ela está separado uns dos outros, uma família que está, vamos dizer, despedaçada. E esse homem, ele olha para o seu rosto e ele já vê que o brilho já não é mais o mesmo. Ele já percebe que dentro da sua casa existe a discórdia, existe a desunião, a falta de ética. Tudo havia ido embora, tudo havia desaparecido. Essa história, ela resume que algumas pessoas, elas são tão pobres que só têm dinheiro. Esse homem pensava que era pobre antes, mas ele era rico antes.
Porque quando ele consegue o que ele desejava, ele perdeu o que era de mais importante dentro da sua casa. Nós temos aqui uma história contada por Jesus. Temos uma parábola que sai dos lábios de Jesus. Uma parábola que ela está no contexto dos versículos 13 e os versículos de número 15. Ela é parte da argumentação, ela é parte da história, do relato de Jesus, a uma fala, a um pedido, a uma intervenção de um jovem. Que esse jovem, ele chega até a pessoa de Jesus e ele pede, ele roga que Jesus venha intervir em uma disputa que há dentro da sua casa, em uma disputa por herança. E aí Jesus vem, repreende esse jovem, questiona os motivos pelos quais esse jovem havia procurado Jesus, porque ele havia procurado Jesus simplesmente por uma finalidade que não era a melhor possível. Havia um sentimento de avareza no coração dele. E Jesus percebe esse sentimento de avareza na alma dele, no coração dele. E dentro dessa fala desse jovem, Jesus vem e conta uma parábola para ilustrar, para evidenciar a pequenez e a insensatez de uma pessoa, de um homem que vive em função das coisas terrenas, que vive em função das coisas materiais. Não é que Jesus esteja condenando a riqueza, o ter os bens, não, mas ele está condenando aqui a ganância, ele está condenando aqui a avareza, que esse sentimento de insatisfação da alma, que deseja cada vez mais, idolatrando e divinizando as coisas materiais, tornando o material uma divindade, um Deus diante de si. Esta é uma parábola que nós conhecemos muito bem. E essa história contada por Jesus, ela nos apresenta um homem que Jesus chama de louco. Deus o chama de louco. Deus o chama de tolo, que é uma pessoa sem razão, uma pessoa sem o senso comum, uma pessoa desprovida de sentido. Ele não chama de ladrão, ele não chama de desonesto. Não há nada nessa parábola que evidencie, que mostre que esse homem acumulou bens, acumulou riqueza, enganando as pessoas, não. O grande problema desse homem está simplesmente nessa palavra tolo. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele vive como se Deus não existisse. Lá no Salmo 14, no versículo 1 diz que o tolo diz no seu coração, não há Deus. Veja que esse homem, ele não abre os lábios para dizer que Deus não existe. Mas as suas ações, seu estilo de vida, suas prioridades, sua maneira de ser, de viver e de existir, a maneira como ele gasta o seu tempo, o que ele faz com o que ele tem, evidencia que ele vive como se Deus não existisse. E aqui nós temos um homem que ele representa, vamos dizer, uma parte da nossa sociedade. Que ele representa muitos que vivem de maneira equivocada. Muitos que vivem com as prioridades equivocadas, com uma vida na direção errada, no caminho errado. E quais são, vamos dizer, ou por que
que esse homem ele viveu de maneira equivocada. Primeiro, porque ele viveu uma vida voltada apenas para as coisas materiais. Jesus vai dizer nessa parábola, nesse texto que nós lemos do versículo 13 ao versículo 21, que uma pessoa que vive de maneira equivocada é uma pessoa cuja sua mente, cujo seu pensamento, o seu coração, as suas motivações, os seus desejos são apenas humanos, terrenos. Se você observar no versículo 13, vai dizer que esse moço, ele vai até Jesus, ele se apresenta diante de Jesus com uma questão. A questão dele não é de ordem espiritual. Ele não está preocupado em querer saber quem é Jesus, em andar com Jesus, em querer conhecer a Deus, ou até mesmo tirar uma dúvida da lei, ou conhecer mais a palavra de Deus, ou como viver mais na presença de Deus. Não! Ele chega até Jesus com uma questão. Ele tem um problema, e o problema é a herança. Ele diz: olha, mestre, ordene, dê uma ordem para meu irmão, que reparta comigo a minha herança. Ele quer que Jesus resolva para ele um problema que é de ordem terrena, que é de ordem material. Ele pensa que Jesus veio apenas para essa dimensão terrena, para ser o juiz das coisas dessa existência. Esse jovem, esse homem, ele não vai lidar com as questões do seu coração, com as questões da sua alma, da sua interioridade. Ele está preocupado com o externo, com a herança, em ter mais, em adquirir mais. O coração dele está nisso aí. Por isso que Jesus vai dizer: cuidado com a ganância, com a avareza, porque ele percebeu no coração desse moço, vamos dizer, as cordas, os laços da avareza que o prendiam, que eram tão fortes, que ele está na presença do Salvador, que ele está na presença do Messias, que ele está na presença de Deus, mas a mentalidade dele é apenas nessa existência. Em vez dele se preocupar com Jesus, a mente dele, o que está na mente dele é a herança. Mas como é perigoso viver uma vida equivocada, quando a nossa mente, quando o nosso coração, quando o nosso desejo, ele é escravizado pelo ter, ele é escravizado pelas coisas dessa vida. Uma vida equivocada sempre vai estar voltada para aquilo que é material, para aquilo que é terreno, para aquilo que é dessa vida. Nós encontramos milhares e milhares de pessoas assim, que elas só pensam apenas nessa existência, é no ter, é nas coisas materiais, é nas coisas tangíveis, nas coisas palpáveis dessa existência. Não existe espaço para as coisas espirituais. Até mesmo a sua religião, ela é pautada no material. Deus é apenas aquele paizão. Deus é apenas, vamos dizer, aquela pessoa onde ele vem à igreja para buscar uma bênção, e uma bênção material. E claro que Deus nos dá as bênçãos materiais, mas o foco da nossa vida não deve ser apenas o material. Então esse homem, ele vive de maneira equivocada, porque sua mente, seu coração está nas questões dessa vida, está apenas nessa dimensão. Segundo, uma pessoa que vive de maneira equivocada, ela vai priorizar
mais as questões terrenas, as questões materiais, do que as boas relações. Ela não está preocupada em ter, em manter, em viver, em criar boas relações. Porque você percebe que existe uma ruptura na relação entre esse irmão e o seu irmão. Porque ele chega dizendo: ordena meu irmão. Parece que esses irmãos, eles não eram os melhores amigos nesse momento. Quem sabe, por muito tempo, eles foram os melhores amigos. Eles compartilharam, tiveram tudo em comum. A vida era diferente, o relacionamento era diferente, até que chegou a herança. Até que chegou as questões materiais, terrenas. O dinheiro chega na vida deles, a herança chega na vida deles e os separa e rompe com esse relacionamento. Se você olhar quantas famílias, quantas pessoas que talvez você conheçam, quantas famílias que foram divididas, que foram destruídas, quantos lares, quantas mortes, quantas dores, quantas crises no meio da família, simplesmente por causa do dinheiro, simplesmente por causa das questões materiais, simplesmente por causa de uma herança. Quantas pessoas que pereceram na sua caminhada. Quantas pessoas, irmãos, que na sua vida hoje são pessoas amarguradas, são pessoas tristes, são pessoas derrotadas, são pessoas vencidas, simplesmente por causa de questões materiais, questões terrenas. Tem pessoas que até deixam de ir à igreja, porque elas não querem às vezes ofertar, não querem dizimar. Por causa de algo que é terreno, que é passageiro, que é momentâneo. Irmãos, e a Bíblia, ela é bem clara, quando ela nos mostra que a prioridade da nossa vida não deve ser as questões materiais. A prioridade da minha e da sua vida não diz respeito a essa dimensão da nossa existência. Não diz respeito ao dinheiro, aos bens, às coisas que temos. É claro que nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas, elas são marcadas, elas são caracterizadas, a sua posição é pelo que ela tem, é pela roupa que veste, é pelo carro que anda, é pela casa que possui, mas Deus não vê dessa maneira, a percepção de Deus é diferente. É o que está acontecendo aqui. Esse irmão está ofendido com o seu irmão por causa de uma herança. E aí Jesus vem e o confronta na sua própria ganância. Porque a maior prioridade de um homem é, primeiro, amar a Deus. Primeiro amar a Deus. Depois amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, o nosso amor às coisas terrenas, o nosso amor ao dinheiro e a essa existência é um perigo. E viver dessa maneira é viver de uma maneira equivocada. Porque os bens são enganosos. As riquezas são enganosas. E a Bíblia, ela é muito clara, tem toda a razão. Que por causa do dinheiro, por causa das questões materiais, muitas pessoas matam, roubam, traem, mentem, enganam, se atormentam com muitos sofrimentos, diz a palavra de Deus. Então esse moço,
esse jovem, ele está com seu coração totalmente voltado, focado, não nos relacionamentos. Seu irmão é apenas mais um. Seu irmão não é alvo do seu amor, do seu apreço, não. Mas a herança dele é mais importante do que o relacionamento dele com o seu irmão. Será que às vezes não é assim? Quantos relacionamentos rompidos, porque alguém resolveu valorizar mais, às vezes um carro, e perdeu um irmão, por causa de um bem. Um casamento às vezes foi destruído, por causa de questões materiais. Quando na verdade o importante não é isso. Acima dos bens, acima do que você tem, do que eu tenho, do que nós temos, está as nossas relações, a nossa relação com a nossa casa e a nossa relação com Deus. É isso que nós temos que priorizar. Mas esse moço não. Ele priorizava mais os bens materiais que as boas relações. O terceiro equívoco de uma pessoa que vive de maneira equivocada é viver e ter um comportamento egoísta. Jesus conta a parábola. E na parábola que ele conta, ele nos apresenta um homem. Um homem que não é diferente desse jovem. Que a temática da alma, os anseios da alma, os desejos da alma são os mesmos. As ambições são as mesmas. As vontades são as mesmas. E eu acho muito interessante que esse homem, ele é tão egoísta, que se você olhar no texto, a alma está no singular. Esse homem, ele vai viver no singular. Ele pensava no singular. Ele conversava apenas consigo mesmo. É um homem que tem uma vida autocentrada em si mesmo. É a sua vontade que é soberana. São os seus desejos que comandam. Ele é o centro de todas as coisas. Em nenhum momento dessa história, esse homem, ele pensa em alguém. Ele sempre pensa em si mesmo. Se você olhar do versículo 16 ao versículo de número 19, por 12 vezes, neste pouco espaço, vai aparecer 12 vezes a expressão eu e meu, ou algo semelhante. Por 12 vezes, em 4 versículos, esse homem, ele pensa, ou ele fala sobre si mesmo, sobre as suas coisas, o que ele realizou, o que ele vai fazer. É muito interessante se você observar. Olha o que ele diz. No versículo de número 16 vai dizer que ele tem abundância. Seu campo produziu com abundância. Era o tempo dele abençoar outras pessoas, dele pensar no próximo, dele pensar no semelhante. Mas o texto vai dizer que ele começa a razoar consigo mesmo, a dizer: que farei? O que eu devo fazer agora, no meio de tanta prosperidade, no meio de tanta abundância? Onde eu vou armazenar a minha colheita? Onde eu vou colocar os meus bens? Onde eu vou colocar o que possuo? Até que de repente surge uma ideia brilhante em sua mente, e ele diz: já sei o que vou fazer. Agora preste atenção, quando ele descobre o que ele vai fazer. Porque o que ele vai fazer está centrado apenas em si mesmo. Veja o que ele diz. Conjugue os verbos e você vai perceber: destruirei.
eu destruirei. O pronome é eu destruirei. Olha o pronome logo à frente, os meus celeiros. Olha o outro verbo, construirei, eu construirei. Outros maiores. E aí, armazenarei. O verbo eu está por trás, eu armazenarei. Todo o meu produto. Todos os meus bens. E então eu direi: a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite, curta a vida. Então você vê um homem totalmente, completamente dominado por esse sentimento egoísta. Uma pessoa que vive para si mesma. Uma pessoa centrada em si mesmo, no que ele tem, no que ele possui, no que ele pode fazer, no que ele pode realizar. Ele pensa que ele é o construtor da sua história, o autor da sua história, que tudo está sobre o poder e a autoridade dele. Até que ele poderia plantar e cultivar. Ele poderia colher e colecionar. Ele poderia derrubar, vamos dizer, construir. Mas quando ele semeasse a sua semente, ele não poderia fazer a chuva. Ele não poderia fazer com que a chuva viesse sobre o seu campo. Ele não poderia fazer com que o sol brilhasse. Ele não poderia manter os insetos, as pragas longe da sua lavoura. Ele pensa que tudo acontece por causa dele. Mas não foi ele que fez a semente crescer. Mas ele pensou que tudo era pelo seu poder, pela sua capacidade. Portanto, ele não agradece a Deus. Ele nem usa a palavra Deus nesse texto. Ele nunca para e diz: Senhor, obrigado. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade. Não. Porque tudo ele olha para a vida e ele diz: olha, é a minha capacidade. Eu sou o melhor fazendeiro. Eu tenho as melhores sementes. Eu tenho o melhor terreno. Eu tenho os melhores servos, funcionários. Eu. Quantas pessoas que não vivem assim? Olha para a sua vida, para os resultados, para o que conquistou, para o que tem e diz: eu cheguei aqui. Semelhante àquele mesmo sentimento que Nabucodonosor na grande Babilônia, um dia ele levanta, ele olha e diz: olha, veja a grande Babilônia, que eu construí com o meu poder, para a minha glória. Uma pessoa autocentrada, uma pessoa que vive apenas para si. Irmãos, e a nossa sociedade não é diferente. A nossa sociedade é uma sociedade, muitos infelizmente eles são marcados por esse sentimento egoísta. A gramática da vida de muitas pessoas sempre está na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu preciso, eu fiz, eu espero, eu consigo, eu vou chegar lá, eu vou, eu. Nós muitos, em nossos dias, acreditam que tudo que está nas mãos dela, tudo que chegou até ela foi resultado da sua força. Foi resultado do seu braço. Foi resultado da sua ousadia, da sua postura. É o que está acontecendo com esse homem. E aí o Senhor olha para esse homem, Deus olha para esse homem, faz uma análise do seu coração, porque as palavras revelam o que está no seu coração.
e simplesmente diz: insensato, você é um tolo, você é um louco, porque a grandeza da vida, a beleza da vida, não está no quanto você tem, mas sim no quanto você compartilha, no quanto você é capaz de dar, de abençoar. Só que o egoísta, ele não pensa em compartilhar. O verbo dar não existe na vida dele. Ele está disposto a sacrificar qualquer coisa, qualquer valor, para ele ter mais, para ele conquistar mais. É o que está acontecendo com esse homem. Ele vive de maneira egoísta. Uma vida equivocada é assim. É uma vida autocentrada em si mesmo. Em quarto lugar, esse homem, uma pessoa que vive de maneira equivocada, como a história que nós temos, o jovem, essa parábola, é uma pessoa que ela deseja ter o controle sobre o futuro. Ela deseja controlar os eventos do amanhã. Ela deseja escrever a sua própria história. E ela pensa que ela tem a caneta da sua existência, onde ela pode colocar o que ela quiser na sua agenda e vai acontecer. Porque se você olhar o texto, se você perceber os verbos que tem aí, todos estão no futuro. Eu destruirei, eu vou reconstruir, eu vou recolher e eu direi. Tudo é no futuro, porque ele pensa que ele tem o controle do amanhã. Ele pensa que a história, que o amanhã, que os eventos da sua vida são parte das suas decisões, das suas atitudes hoje, e que portanto o amanhã está tudo sob controle. Mas é interessante que o futuro, ele é incerto, ele é imprevisível. Por isso que Jesus, ele disse: basta cada dia o seu mal. Basta a cada dia as suas dificuldades. Então você não fica ansioso pelo amanhã, querendo controlar o amanhã, saber o que vai acontecer amanhã, porque o único que tem o controle do amanhã e da história chama-se Jesus de Nazaré. É Ele que controla a sua vida. É por isso, irmãos, que nós não devemos preocupar. Vivemos preocupados, angustiados, desesperados. O que vai acontecer amanhã? E se eu perder o meu emprego? E se eu ficar doente? E se eu não tiver isso? E se vier esse problema? Não se preocupe. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. A história é minha e nas suas mãos. Ela é incerta, é imprevisível, porque tem um Deus que está controlando tudo o que vai acontecer. E nós descansamos na grandeza desse Deus. Nós descansamos na soberania desse Deus, que é Ele que faz com que os nossos propósitos, os nossos projetos se concretizem. Mas a questão é que nós queremos ter o controle do amanhã. Sabe por quê? Porque se nós tivermos o controle do amanhã, é um amanhã previsível. É um amanhã que nós sabemos. Vou levantar amanhã, segunda-feira, eu já sei os passos que vou dar, aonde vou, com quem vou falar, o que vou fazer. Eu mantenho a minha agenda e não tem nada de novo. Eu já sei, mas a agenda de Deus é diferente. De repente o nosso amanhã pode ser totalmente diferente daquilo que você pensa. De repente esse problema que inquieta a sua alma, que tira a sua paz hoje, já está resolvido amanhã. Mas aí você viveu hoje, viveu a semana inteira, aflito, aflita, amargurado, desesperado por uma coisa que Deus já resolveu. Por quê?
Porque nós queremos ter o controle do amanhã. E o único que tem o controle do amanhã chama-se Deus. Uma pessoa que vive de maneira equivocada, ela vai querer controlar o amanhã. Esse homem dessa parábola, ele quer controlar o amanhã. Ele quer fazer, reconstruir. Os feitos dele estão no amanhã. Mas uma última ideia desse texto é que esse homem, ele não levou em conta a eternidade. Veja que uma pessoa que vive de maneira equivocada, ela tem uma mente materialista, só pensa nas coisas materiais. Ela valoriza mais o material do que as boas relações. Ela vive de maneira egoísta. Ela quer ter o controle do futuro e não leva em conta a eternidade. O homem dessa história teve um triste fim. Ele não reconheceu a necessidade de ser rico para com Deus. Esse homem está cheio de projetos. Quer construir, quer fazer, quer edificar. Ele vai dizendo, eu vou dizer à minha alma, eu vou construir, vou destruir, vou edificar, vou armazenar, vou dizer para a minha alma, ele está cheio de projetos para o amanhã. Mas ele não coloca Deus na sua história. Porque o problema não é você ter projetos. Eu não estou dizendo que você não deve ter projetos, que você não deve projetar o amanhã. O problema aqui é que esse homem projeta o amanhã, projeta a sua vida, ele vive a sua vida e dentro da agenda da sua existência não tem espaço para Deus e para a eternidade. Ele não está pensando em Deus. E o que ele não imaginava, o que ele não contava, o que ele não esperava, aconteceu. Depois que ele fala tudo isso, simplesmente, o versículo 28 vai dizer, mas, começa com essa expressão, tem um mas. Tem um mas que vai mudar o quadro. E Deus vem, e Deus entra na história desse homem. E Deus diz para este homem, louco, insensato, tolo, essa noite pedirão a tua alma. Ou seja, findou a sua história. Ou seja, você vai morrer. E a pergunta foi, o que você tem preparado? O que você conquistou? O que você conseguiu? O que você acumulou? As suas casas, seus dinheiro, seus bens, suas fazendas, abundância do que você possui. O que você possui, para quem será? Porque aqui nessa terra, você viveu de mãos cheias. Havia abundância. Você tinha em abundância. É a parábola do homem rico, que tem com abundância. Mas esse homem, ele vai chegar diante de Deus, simplesmente com as suas mãos vazias. Os seus bens, as suas riquezas, seu poder aquisitivo, perdeu o poder de compra, perde o poder de compra na eternidade. Não tem mais valor na eternidade. O único valor que tem é aquele valor que foi investido no reino de Deus, na obra de Deus, nas coisas de Deus, no projeto de Deus. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo 26, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não vamos levar nada dessa vida. Esse homem, ele pensou que a vida
ela consistia apenas nessa realidade material, vivendo alheio à realidade e ao estado de sua condição espiritual. Ele não se preocupou com a sua alma, ele não se preocupou com Deus, se preocupou apenas com o terreno. Ele não ora, ele não busca a Deus, e simplesmente chegou o seu dia. E a sua história vai findar, sem ele pensar na eternidade. É por isso que Jesus vai dizer: não acumule tesouros na terra, mas nos céus. Então essa noite, a palavra de Deus nos adverte: não trilhe o caminho da insensatez, não trilhe o caminho da tolice, que é viver com base nesses valores, apenas uma mente terrena, material, apenas valorizar o material e desprezar as boas relações, os bons relacionamentos, que é viver pensando em si mesmo, que é querer dominar o amanhã e tirar Deus e a eternidade da sua história. Mas o contrário nós podemos viver: pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Viver para o outro e não para nós mesmos. Orar e dizer como Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E dizer: Senhor, controla a minha vida. Seja o Senhor, venha fazer parte da minha agenda, venha fazer parte da minha história. Coloque-se em pé nessa hora, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui essa noite e diante dessa palavra você diga: pastor, eu tenho vivido distante de Deus, longe de Deus. Eu não estou como Deus quer que eu esteja. Ah, como eu gostaria de ter Deus na minha história. Eu não quero que a minha agenda continue sendo escrita por mim mesmo. Quero que Deus venha fazer parte, venha ser o centro da minha existência, venha ser o Senhor da minha vida. Você pode essa noite entregar a sua vida, seu coração para Ele. Você pode talvez se reconciliar com Ele essa noite. É você querer. Se você quiser, você pode vir à frente e dizer: olha, eu quero que a partir de hoje a minha vida seja diferente, a minha história seja diferente. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e com os seus olhos fechados, enquanto você ora, você que está aqui, que essa palavra falou ao seu coração, falou à sua vida, você pode vir à frente, entregar seu coração, entregar sua vida para Jesus. Porque quem sabe, não sabemos quando, mas um dia nós ouviremos: essa noite pedirão a tua alma. Findou a sua história. E nesse último dia, a casa não importa mais, o salário não importa mais, a roupa de marca que usamos, o calçado de marca, a bolsa de marca não tem mais valor, o carro novo não tem mais valor, o que conquistamos não tem mais valor. Simplesmente, como de Jó, nu nós chegamos, nu nós sairemos. Não tem nada, não vamos levar nada. Mas o Senhor dá oportunidade. Se tiver mais alguém que queira se render ao Senhor, pode vir à frente. Queremos orar com você. Queremos te abençoar essa noite. Continue orando em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh,